Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Menino de 5 anos morre após cair do 9º andar de um prédio no Recife. Ele passava o dia com a mãe no apartamento dos empregadores. A patroa foi presa por homicídio culposo, mas liberada após pagar fiança de R$20 mil. Pelo que eu vi, ela teve culpa, porque não era para ela ter deixado meu filho dentro do elevador. Corpo de George Floyd é velado nos Estados Unidos. Protestos contra o racismo entram no 10º dia. Ataque contra o presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal conclui que Adélio Bispo agiu sozinho e pede arquivamento de inquérito. Estudo sobre os riscos da cloroquina é invalidado. Cientistas dizem que não podem mais garantir a veracidade dos dados que fundamentaram a pesquisa. O secretário de Educação de São Paulo diz que não há previsão para aulas voltarem. Basta havia anunciado o retorno para julho. E os Estados Unidos entraram nesta quinta no 10º dia de protestos contra o racismo. E os familiares de George Floyd, o americano negro, morto durante a abordagem violenta de um policial branco, realizaram o primeiro memorial em homenagem a ele. A família descreveu a infância e a vida adulta de George Floyd e pediu orações pelos filhos dele. O diretor da universidade onde aconteceu a cerimônia anunciou um fundo para financiar bolsas de estudo para lideranças afro-americanas e desafiou outras a fazerem o mesmo. Todos ficaram em silêncio durante 8 minutos e 46 segundos, o tempo em que o policial Derek Chauvin pressionou o pescoço de George Floyd. Um gesto que se repetiu em Nova York. A Justiça de Minneapolis estabeleceu hoje fiança de mais de R$5 milhões para cada um dos outros 3 policiais que participaram da ação que resultou na morte de George Floyd. Se eles forem condenados, podem pegar até 25 anos de cadeia. Ontem, um policial foi ferido com faca em Nova York e 180 pessoas foram presas depois do toque de recolher. Uma medida que foi revogada em Seattle. A prefeitura permitiu as manifestações que quase não tiveram incidentes em todo o país. Essa menina viralizou gritando: "Sem justiça, não haverá paz". No Texas, essa outra, chorando assustada, perguntou se o policial ia atirar nela. A resposta foi um abraço. Em Washington, uma multidão cantou a música Apoie-se em Mim, sobre dor, sofrimento e conforto. A gente, claro, segue acompanhando esses atos em todo o mundo e também, claro, principalmente nos Estados Unidos. Qualquer novidade você vai acompanhar aqui no Jornal da Record News. Agora, voltando ao Brasil, nosso país já tem mais de 200 shoppings abertos. E quem vai explicar como é que têm sido as medidas adotadas nessa reabertura dos shoppings é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, antes de mais nada, uma boa noite. Olá, Gustavo, nós sabemos que uma boa parte do chamado comércio de rua, ele, de certa forma, migrou para shopping, que é um fenômeno não só brasileiro, mas é um fenômeno que já aconteceu em outros lugares do mundo. Então você passa em algumas regiões centrais da cidade brasileira e tem muita loja fechada, muita. Mas não estou falando por causa do coronavírus, mas ele já estava fechando antes porque o pessoal está migrando em direção aos shoppings. No Brasil, existem 2 grandes conglomerados de shoppings. Um foi até entrevistado por você aí no jornal, que é o Nabi Sayum e o pessoal do All Shop. Mas tem um outro lado, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, que me passou alguns dados que eu queria mostrar para o pessoal agora. Já vista que alguns shoppings já começaram a funcionar. Estão abertos, inclusive, aqui na região da Grande São Paulo. Para ter uma ideia, olha só, segundo então a nossa fonte, está aí abaixo, praticamente 200 shoppings estão abertos pelo país inteiro. 200 dessa federação. Outros estão abertos do outro lado. Agora veja o seguinte, desses 200, quais são os principais problemas para eles continuarem abertos? As lojas, o que acontece? Primeiro, tem que pagar condomínio. Condomínio em shopping não é barato. Você imagina quanto custa aí a manutenção de uma escada rolante como essa que a gente está mostrando aí do lado direito. É uma grana. Depois tem o aluguel. E muitas vezes o aluguel é um percentual daquilo que o cara fatura. Não está faturando nada, como é que ele vai pagar aluguel? E terceiro também é que há um fundo
de propaganda feito pelo shopping, e o cidadão, quando abre uma loja no shopping, toma o máximo cuidado com o contrato, o máximo cuidado, porque está escrito no contrato que ele tem que pagar uma parte da propaganda também. Outra informação importante, vamos dar uma viradinha aí para a gente ver que caminhos, né, o pessoal poderia sair. Reabertura, horário reduzido. Fiquei sabendo que na região de Sorocaba, aqui na Grande São Paulo, o shopping abre 1 da tarde e fecha às 7 da noite. Distanciamento, nem todo mundo vai poder entrar no shopping. Vai ter um distanciamento mantido aí nas lojas e também na escada rolante e nos corredores. E, logicamente, isso vale para a rua, vale para o shopping, vale para o país inteiro, que é o uso de máscaras, que é uma questão de educação e cidadania. Mas que a gente está tendo, é desagradável, o uso máscara também não é muito agradável, mas a gente tem que usar porque é um passo importante, vai contribuir em posição importante. Para concluir, Gustavo, vamos então a mais um fator importante aqui. Ou seja, as lojas e os shoppings têm aquele termômetro que parece um revolvinho, né? Você chega lá perto, o pessoal coloca na sua testa, para ver se você está com febre ou não. Controle de acesso, não pode ter multidão no shopping, não pode ter lugar nenhum, mas no shopping também não pode. E mais, tem que haver uma higienização geral, não só das áreas comuns, como também das lojas de uma forma geral. Parece, Gustavo, que esse é o caminho, né, que os shoppings estão acontecendo, ainda que na cidade de São Paulo eles continuam fechados, porque a prefeitura, o governo do estado liberou, mas a prefeitura resolveu então pedir os tais documentos, que a gente não sabe quais são. O da minha casa aqui do lado está fechado. Heroto, obrigado pela análise e pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui no JR News. E olha só, mudando um pouco de assunto, mais claro, ligado ainda ao coronavírus, 4 milhões das famílias mais ricas da população brasileira receberam auxílio emergencial. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Elas justificam que, como pagam imposto, têm direito ao benefício. Na sua opinião, isso é justo? Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 11 942 128 782. Só para deixar bem claro, elas não se enquadram justamente naquele perfil que a gente tinha falado sobre, que a gente mostrou aqui, de ter uma renda de pouco mais de R$1.000 por pessoa, enfim, elas passam desse dado. Não é que são ricas, milionárias, apesar de, como a gente já tem mostrado, muitas pessoas que têm dinheiro têm sido aprovadas, não porque elas entraram com o pedido, mas porque o CPF vaza. Hoje foi o caso do atacante Neymar, que alguém fez a entrada com o CPF dele e aí ele foi aprovado. Então, isso tem causado estranhamento. De qualquer forma, a gente quer a sua opinião. Participe pelo WhatsApp ou pelo Twitter, JR News, hashtag JR News, e aí escreve sua mensagem, ou pelo Facebook. Daqui a pouquinho, durante os nossos intervalos na tela da sua TV, a gente está nas redes sociais e conversa um pouco mais sobre esse tema. Olha só, a revista científica The Lancet publicou uma retratação dos autores de um estudo sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina que a gente falou aqui para o combate à Covid-19. Esse estudo, divulgado no dia 22 de maio, dizia que substâncias poderiam provocar maior risco de arritmia cardíaca. Agora, os pesquisadores disseram que não podem mais garantir a veracidade dos dados. Além disso, a revista tirou a publicação do ar. O pedido de retratação faz com que a pesquisa não seja citada em outros estudos. O levantamento gerou tantas polêmicas nas últimas semanas que fez até a Organização Mundial da Saúde cancelar testes com os remédios. E a gente mostrou aqui também no jornal da Record News que uma centena de médicos e especialistas e cientistas também criticavam o estudo que, como você viu, a OMS mandou cancelar o uso da hidroxicloroquina. Enfim, agora mais essa polêmica, mais esse capítulo nesse estudo polêmico criado ali, publicado na revista The Lancet. Voltando aqui ao Brasil, após anunciar a reabertura das escolas para julho, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo voltou atrás. Afirmou que o retorno não tem data definida. Inicialmente, o governo informou que as aulas presenciais seriam retomadas em julho de forma gradativa e regionalizada, podendo ainda ser antecipadas no caso das creches e unidades de educação infantil. Algumas horas depois, a informação foi retirada. As aulas presenciais nas redes municipal e estadual estão suspensas desde o final de março e a reabertura das escolas depende da aprovação do Centro de Contingência do Coronavírus. E aí eu deixo também um questionamento para você que acompanha o jornal da Record News. Todos os governos, não só o de São Paulo, mas governos de inúmeros estados, têm falado da reabertura do comércio. Onde vão ficar as crianças? Para onde as crianças vão se não tem colégio? Os pais terão que trabalhar, voltar a trabalhar. E essas crianças vão ficar com quem?
A gente segue acompanhando, qualquer novidade sobre esse assunto você vai ver aqui no Jornal da Record News. E o Senado aprovou um projeto que facilita o acesso aos remédios orais contra o câncer. Nós vamos entender tudo sobre esse assunto daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal. Olá a todo mundo que acompanha a gente também no mundo digital. Então vamos com a sua participação. A gente está perguntando sobre a questão de muitas famílias que estão acima do que era permitido para receber esse valor. Estão recebendo. Para o Sérgio de Manaus, eles não é justo. Para mim, essas famílias deveriam devolver o dinheiro. Essa é a opinião do Sérgio. Até porque tem nesse mesmo levantamento da Locomotiva, 37% de famílias que moram em favelas ainda estão em análise, não receberam o dinheiro. Sérgio, obrigado pela participação. Arnaldo de Belo Horizonte, não é justo, esses recursos devem ser canalizados para aqueles com dificuldades periódicas de subsistência. Essa é a opinião do Arnaldo de BH. Um forte abraço para você, Arnaldo. Obrigado pela participação. A Deise, do Rio de Janeiro, claro que não é justo. O pior é que quem realmente precisa receber o dinheiro não conseguiu, foi o que eu disse, né? Deise, obrigado pela participação. Vamos para a próxima mensagem. Kevin de Fortaleza, isso é um absurdo. Com tantas pessoas que necessitam desse benefício não conseguiram. Isso escancara a falta de organização dos envolvidos. A opinião do Kevin. Obrigado pela participação, Kevin. Vamos para a próxima. Ana de Campinas, é totalmente injusto. Esse dinheiro tem que ser devolvido aos cofres públicos. Obrigado, Ana. Próxima mensagem vem lá de Belo Horizonte também. Não, pessoas menos favorecidas ainda estão na briga para receber a primeira parcela. Gente sem internada para comer. Como essas pessoas conseguiram? É absurdo. Pois é, José, obrigado pela participação. Vou ler aqui no Facebook também a participação. E só contar um dos exemplos que acontece de algumas famílias terem recebido esse dinheiro e terem pedido. É, por exemplo, uma família que os filhos não trabalham, mas já tem ali o CPF, enfim, fazem o pedido. Os pais continuam trabalhando, seja home office, e é aprovado. Outro exemplo é quem é PJ, segue trabalhando, mas é cadastrado como PJ, então a Caixa não sabe que ele continua recebendo, também recebe. São vários os casos, enfim. Vamos participar com o pessoal do Facebook, que está bombando a nossa live no Facebook. Olá, boa noite a todos, o Léo Melo. A Toninha disse, precisa haver uma fiscalização enérgica sobre o auxílio emergencial. Ele é para quem não tem como se manter nesse momento. Obrigado pela participação. Adriana Petit, a culpa é da falta de comunicação com a Caixa. Eles não têm culpa, mas sim o banco de dados da Receita Federal. Deve haver um filtro até chegar na Caixa. É o caso, por exemplo, do Neymar, que a gente mostrou que hoje, em alguns jornais têm falado, que ele recebeu o auxílio. Não que o Neymar foi atrás do auxílio, mas como a gente tem mostrado aqui, infelizmente tem sido vazado CPFs de várias autoridades e personalidades. E a pessoa vai lá e escreve. O pior é que a Caixa está dando, por uma falha, esse benefício. Mara, depois o governo vem falar do valor absurdo que foi pago, que análise é essa, a data prévia. Mara, brava com a situação. Roberto Vanderlei, eu acho um desrespeito, porque os humildes não pagam impostos por falta de renda, senão teriam que pagar os impostos. Um abraço a todos, Roberto. Pois é, e pode ter certeza que todo mundo que consegue ter sua renda paga direitinho os impostos. Agora, quem tem mais renda sempre vê uma maneira ali de fugir dos impostos, né? Grandes empresários, a gente já mostrou aqui quantas empresas devem impostos, mas enfim. Você que continua participando, Balsanube, Marcelo, Emanuel e toda a turma. Silvia Regina, hoje essa pergunta mexeu bastante com o pessoal. Uma boa noite a todos, em 20 segundos eu estou de volta na tela da sua TV, mais o break, a gente se encontra aqui. JR News de volta. O Senado aprovou por unanimidade um projeto que facilita o acesso dos usuários de planos de saúde aos medicamentos orais contra o câncer. O oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, vai nos ajudar a entender esse projeto. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutor, só para dar uma introdução para as pessoas, quem faz tratamento de câncer faz a quimioterapia. Quem conhece alguém que teve câncer sabe que a pessoa tem que ir ao hospital, fazer o tratamento dentro do hospital. O projeto do Senado é para que
não precise as pessoas irem ao Senado, ou seja, irem ao hospital, porque vão disponibilizar os planos de saúde remédios via oral, ou seja, aquele remédio de cartelinha. É isso? Quanto isso pode ajudar esses pacientes e como você vê o projeto apresentado pelo Senado, doutor? Olá, é um prazer poder falar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é um projeto muito importante, projeto que foi idealizado pelo Instituto Vencer o Câncer em 2018 e que agora ele está conseguindo um processo de aceleramento baseado na pandemia. O que é esse projeto? O nosso país é o único país no mundo que tem duas regras diferentes de acordo com o tipo da medicação para o câncer. Uma regra que vale para a medicação endovenosa e uma regra que vale para a medicação oral. Só para a gente poder entender. Quando o remédio endovenoso ele é aprovado pela Anvisa, que é o órgão mais importante do país em termos de órgão técnico, que avalia seu estudo, mostrou que aquela droga foi melhor do que a anterior, foi mais segura. Essa droga endovenosa, rapidamente, depois da aprovação, ela tem o seu preço dado e ela já é possível de ser dada para pacientes que têm um convênio médico. Quando a droga oral, dentro dos mesmos critérios, é aprovada pela Anvisa e também tem a sua precificação, ela é obrigada a passar por uma segunda lista de aprovação, que é renovada só a cada 2 ou 3 anos. Então, tem remédios que ficam 2 ou 3 anos, entre aspas, na geladeira, onde a pessoa com câncer que tem direito ao remédio, baseado outra vez na aprovação da Anvisa, não acaba tendo o remédio fornecido porque os convênios não autorizam, porque o remédio ainda não passou pela segunda lista de aprovação, que outra vez ela é só revista a cada 2 ou 3 anos. O que acontece, e esse é o motivo do projeto de lei que foi agora aprovado por unanimidade no Senado e vai nas próximas 1 ou 2 semanas, através das deputadas Carmen Zanotto de Santa Catarina e Silva Cristina de Roraima, é nós criarmos o mesmo critério que vale para a droga endovenosa. A hora que a droga é aprovada pela Anvisa, a droga oral, ela não precisa passar por essa segunda e desnecessária lista. Isso vai proteger 50 mil brasileiros por ano. Proteger significa cura, ou aumentar a sobrevida, ou aumentar a curabilidade, ou aumentar a qualidade de vida, ou diminuir complicações do câncer, o que no momento da pandemia, como você bem disse, ainda se torna mais crítico. Por quê? Porque tem vários tratamentos endovenosos que podem ser configurados com alternativas orais, deixando os pacientes se tratando em casa e mantendo os pacientes com câncer no isolamento muito mais adequado. Ou seja, quero tocar nesse assunto, o tratamento em casa tem um benefício enorme, não só aos pacientes, mas também aos hospitais. Imagino que com os pacientes em casa, você diminui qualquer tipo de superlotação em hospitais, a necessidade dele se locomover até um hospital. É meio nessa linha? Eu estou correto em pensar assim? Sim, não, você está perfeito. Esse é um outro lado positivo que exige um aceleramento desse projeto e a gente torce para que o presidente Rodrigo Maia, que está muito comprometido com essa causa, paute isso nessa próxima semana por uma votação, se Deus quiser, tão retumbante quanto foi a votação no Senado do projeto de lei do senador Regufo e do senador Romário, porque, outra vez, primeiro o paciente com drogas orais, ele pode usá-las em casa, ele não precisa ir ao hospital. Isso causa comodidade e no momento da pandemia, com o número de casos aumentando no país, isso é um motivo a mais para a segurança do paciente oncológico, que é um paciente que, dependendo do tamanho do tumor, da extensão, é sim um paciente com mais risco para complicação. Além disso, como você mencionou, você realoca os recursos. A gente sabe, por exemplo, que tanto o corpo clínico médico quanto de enfermagem ou de pessoas que trabalham no hospital está reduzido. Por quê? Porque as pessoas que trabalham no hospital, como várias outras de outras áreas, se infectam pelo Covid. Então, o número de funcionários e colaboradores diminuiu. Ao mesmo tempo, também a gente precisa de recursos para cuidar de pacientes a mais pelo Covid. Então, recurso significa leito de internação, salas de aplicação. Então, tudo isso nesse momento converge para uma aprovação rápida desse projeto e que vai corrigir, na verdade, uma distócia, um erro grave que tem no país já há muitos anos e que precisa ser corrigido rapidamente, outra vez, porque o Brasil é o único país do mundo
que tem 2 critérios diferentes para aprovar um remédio que tem a mesma missão, que é curar o câncer ou aumentar a sobrevida, só que o critério para o oral, ele retarda que esse remédio chegue ao paciente, enquanto que para o endovenoso ele é bem mais rápido. Então isso, do ponto de vista biológico, humanístico, social e de justiça, isso tem que acabar, eu diria que imediatamente, já deveria nem ter existido no passado, mas já que existiu, a gente tem que corrigir esse erro perverso e começar a deixar outra vez de prejudicar 50 mil brasileiros por ano que têm acesso a esses remédios, mas que têm esse acesso bloqueado, limitado, retardado por causa desse meio burocrático muito ruim que acontece no país. Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui, a explicação sobre o projeto. Claro que a gente vai ficar de olho para ver se ele passa na Câmara assim com a velocidade que passou no Senado. A única coisa que é triste é que, mais uma vez, você viu, o doutor falou, o projeto foi apresentado em 2018. A gente esperou a água bater na testa para, assim, aí aprovar. Infelizmente, a gente espera as tragédias acontecerem para aprovarem projetos que são imensamente importantes para a vida das pessoas, dos brasileiros. Falando do Ministério Público Federal em Juiz de Fora, o MP concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho no ataque contra o presidente Jair Bolsonaro. O Ministério também pediu que a Justiça arquive provisoriamente o inquérito. Esse pedido enviado à Justiça Federal é provisório por quê? Apesar do relatório parcial do inquérito apontar que Adélio executou o crime sozinho, ainda existe uma linha de investigação pendente. Falta o Supremo decidir se vai incluir nesse inquérito a perícia no celular do advogado de Adélio Bispo. Por isso, então, é para arquivar, mas não arquivar. E nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a realização de convenções partidárias virtuais para as eleições municipais deste ano. Segundo a decisão, os partidos têm total autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas para realizar as convenções. São nessas reuniões que os partidos definem os candidatos a prefeito e a vereador. Pelo calendário, elas devem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, sendo que a eleição está marcada, a princípio, para outubro. Só não espero que não inventem mais uma verba para os partidos para fazerem essa votação interna deles para decidir quem que vai ser prefeito e vereador. Candidato, claro. Bom, o Dia dos Namorados está chegando e o cenário não é o mais otimista para o comércio. A gente tem falado isso durante essa semana, então eu vou voltar a falar com o Heródoto Barbeiro para saber qual que é a expectativa para essa data, que é uma das mais importantes para o setor. Eu fico imaginando o desespero de quem tem restaurante, aqueles restaurantes bem charmosos, que estavam aguardando no começo do ano o Dia dos Namorados e que infelizmente estão com as portas fechadas, né, Heródoto? Olha, Gustavo, acho que muito namoro vai acabar esse ano, viu, meu? Começa que está uma crise também no setor de flores. Nós até já mostramos aí no jornal, o pessoal quebrou todo mundo, o pessoal não tem mais flores para vender, não tem rosa, não tem nada. Como é que vai comemorar o Dia dos Namorados? Mas olha, nós até na primeira tela colocamos assim uma figura que representa bem o que está acontecendo. Vamos mostrar a nossa primeira telinha aí. Aí a gente, olha aí, tá do lado direito. Olha o que aconteceu com o coração. Ele está quebrado, não é? Ou seja, o Dia dos Namorados, então, desse ano vai ser atípico, para dizer o mínimo. É verdade que o pessoal vai economizar uma graninha, viu, Gustavo? Mas, de qualquer forma, como você vê, vai ser atípico. Por que razão? O que a Associação Comercial está prevendo? Foi de onde eu tirei esses dados. Está dizendo o seguinte, esse ano vai ter menos presentes. Pode ser tanto caixa de bombom, como sapato, como flores, como falei agora há pouco. Não tem jantar romântico, meu. Olha aí, jantar romântico, geralmente você sai, vai no restaurante, né, luz de vela, aquela coisa toda, um vinhozinho. Não vai ter. Sem luar na praia. Por que razão? Porque as praias estão fechadas. Você vai na praia, você corre o risco de ser preso, como a gente já mostrou, inclusive, aí numa cena no jornal. O cidadão sendo preso foi algemado. Qual é o crime que ele cometeu? Imagine, o cara estava na praia. Mas há uma coisa mais que eu gostaria de mostrar. Agora, voltando para o lado, vamos dizer assim, mais econômico do Dia dos Namorados. Faturamento. Olha só, o que é que o comércio está imaginando? Que a recuperação, mesmo com a volta, vai ser muito lenta. Por que razão? Porque as pessoas perderam renda. Muita gente teve o seu salário reduzido. Outras pessoas perderam o emprego. Então, se não tem renda, até as famílias voltarem a gastar, até os namorados voltarem a gastar, vai levar um pouco mais. E a outra questão está relacionada já com aquilo que a gente mostrou agora um pouquinho, ou seja, a volta do shopping center, que é um local também de se comprar presente para o Dia dos Namorados. Isso no mês de junho. Para completar,
que é um quadro, portanto, nada romântico esse que a gente está mostrando dos números da economia. Vamos lá. Olha o que aconteceu. O comércio esse ano caiu em 33%. O faturamento de 2019 e 20, durante o ano, ele vai perder um faturamento de 19 bilhões de reais. Olha que é uma quantidade gigantesca de dinheiro que está sendo colocada fora de circulação no comércio. 19 bi. E aí, entre outras coisas, você tem Dia dos Namorados, já passou Dia das Mães e já passou também o aniversário de muita gente. Por esse motivo, então, eles estão achando o seguinte, vai dar um... Eu só espero, viu, Gustavo, que quando chegar no Dia dos Pais, já esteja tudo normal e eu vou ficar aqui esperando os presentes aqui dos meus filhos. E o bom é que você pode, se tudo der certo, ter aquela... o consumo de revanche, né, o consumo de vingança que a gente falou ontem ou anteontem, ou seja, o pessoal comprar doidado para dar presente para o pai. Tomara que você esteja bem nessa, Heroto. É uma coisa simples, se vocês me derem um relógio de Rolex, já que eu não tenho nenhum, fica tudo bem. Ah, boa, tá aí aviso para os filhos. Heroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Nesta sexta, a gente falou do Dia dos Namorados, mas nesta sexta é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data acontece no período em que o Brasil enfrenta as queimadas, então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, entender como cuidar melhor do nosso meio ambiente, como combater essas queimadas, mas enquanto isso, eu te espero em mais uma live do Jornal. Vamos no ar mais uma vez com a sua participação aqui no Facebook, no YouTube da Record News e também no Twitter. A Sandra mandou mensagem para a gente sobre a questão do auxílio. Não é justo, o auxílio é para as pessoas que não têm condições mínimas de ganhar seu sustento mensal e básico para a sua sobrevivência. Obrigada pela participação, Sandra. Triste, triste, muito triste mesmo. A Alberto, de Manaus, diz, não, o auxílio emergencial é para os necessitados de fato. Isso é muito falta de civilidade e amor ao próximo. Todos deveriam ter o direito de ter um prato de comida, não só o direito de ter um prato de comida, mas de ter uma boa educação, de ter saúde digna, né? Mas infelizmente a gente está longe de conquistar isso para toda a nossa população. Obrigado pela participação. Edivana, de Floripa, diz, na verdade é muito injusto, isso não é uma restituição de imposto. É um auxílio de emergência para pessoas que estão passando por dificuldades. Bem lembrado, Edivana, porque muitas dessas famílias que receberam o valor dizem que elas pagam imposto igual às demais, por isso elas têm direito a receber. E a Edivana diz exatamente isso. Não é uma restituição de ensino, é um auxílio de emergência. Obrigado pela participação. Margarete, do Rio de Janeiro, acho isso um absurdo, é uma falta de respeito com os mais pobres. A educação dos brasileiros é lamentável. Pois é, não adianta nada a gente cobrar de quem está lá em Brasília, de quem é deputado estadual, quem é governador, se a gente não faz a nossa própria parte, né, Margarete? Obrigado pela participação. Vamos até Governador Valadares, a Marinha. Marinha, é isso mesmo? Não é justo, tantas pessoas não tendo o que comer e esses aproveitadores tirando dos necessitados, é um absurdo. Obrigado pela participação. Raimundo, de São Roque, aqui em São Paulo, isso é uma pouca vergonha, com tantas pessoas que realmente precisam e não recebem, quem não precisa recebe na maior cara de pau, né? A gente falou aqui, hoje eu falei mais cedo, de mais de 90 presos que estavam foragidos da justiça e que foram lá, ó, colocaram o CPF e pediram auxílio. É uma cara de pau que é sem tamanho. Vamos agora dar uma olhada aqui no Face. A Midas também brava, falando dos bandidos. Eu citei, ela fala em Minas, a gente teve também caso em Londrina, gente que pegando dinheiro, enfim. Olha lá, a Silvia Regina fala sobre que falta de planejamento, que eu mencionei sobre a volta do trabalho e onde as crianças vão ficar. Ela fala, falta de planejamento, sem creche não dá. Minha filha terá que pegar uma pessoa para ficar com 2 filhos. A filha dela, que já tem filho, ou seja, vai deixar a netinha com 2 filhos, que está 3 meses sem receber, um absurdo. Ela que é de Vinhedo, aqui próximo a Campinas, em São Paulo. Obrigado pela participação. Um beijo grande para a Adriana, que está parabenizando a nossa equipe. Valeu, Adriana. Obrigado mesmo. 1 minuto ainda, né? Toninha Silva, precisa haver uma fiscalização enérgica sobre o auxílio emergencial. Ele é para quem não tem como se manter nesse momento. Obrigado pela participação. Deixa eu ver quem é que eu nunca leio, para também dividir, né?
O Balsanub Rezende, eu não conheço o Balsanub, nunca tinha lido, vou ler um comentário dele. Ele fala: todo movimento pacífico é bem-vindo. A gente mostrou as movimentações e as manifestações lá nos Estados Unidos, imagens lindas de policiais se ajoelhando junto com as pessoas que pedem o fim do racismo, da violência policial contra os negros nos Estados Unidos. Todo movimento é pacífico, é muito bem-vindo e a causa é muito mais do que justa. Em 15 segundos a gente está de volta na tela da sua TV. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que vai liberar 1 bilhão e 200 milhões de reais para as prefeituras garantirem o atendimento a pacientes com sintomas leves de coronavírus. A equipe do Ministério da Saúde anunciou investimento em 2 tipos de estrutura para atendimento a pessoas no contexto da pandemia: os centros de atendimento e os centros comunitários. Esses serviços são um dos serviços que podem atender os casos leves nos municípios. É uma possibilidade de uma melhor organização para facilitar o acesso e o fluxo de atendimento dos casos leves. Mas os municípios vão precisar olhar para a sua realidade local para montar a estrutura da sua rede. Então, municípios vão optar por ter unidades básicas de referência, centros de atendimento e os que puderem também entrarem nos critérios, centros comunitários. Para abrir esses espaços, as prefeituras deverão fazer a solicitação ao Ministério. Os gestores municipais podem solicitar o credenciamento desses serviços a partir de segunda-feira pelo nosso sistema, se chama e-Gestor Atenção Básica. Os gestores municipais já estão habituados com esse sistema e podem fazer a solicitação. Além do anúncio desses 2 tipos de centros de atendimento, o Ministério também falou sobre como está a situação da pandemia no país. Foi constatado que existe uma tendência a ser confirmada de estabilização no número de infectados e nos óbitos, principalmente na região metropolitana de algumas capitais do norte e nordeste do país. É o caso de Manaus, Fortaleza e Recife. No Ceará, a gente observa, justamente entre as semanas epidemiológicas 21 e 22, que estão fechadas, uma tendência de estabilização, que precisamos observar as próximas semanas se será mantida. Em relação aos óbitos, a gente percebeu que houve uma redução no número de óbitos confirmados por Covid de uma semana a outra. Mesma coisa precisa ser avaliado de perto, tanto pelos gestores quanto pelo Ministério da Saúde. É possível que estas capitais já tenham passado pelo pico da epidemia da Covid-19, mas será preciso acompanhar esta tendência para evitar uma segunda onda. Os casos de coronavírus no Brasil ainda são altíssimos. No país todo, de abril a junho, o número de infectados foi multiplicado por 9. Entrou a vinheta, é para relembrar. Hoje é dia 4 de junho e uma lei que teve grande impacto nas eleições do Brasil completou 10 aninhos. O Heródoto Barbeiro vai relembrar e contar para a gente que lei é essa, Heródoto. Olha, é uma lei extremamente importante. Toda lei é importante, logicamente, mas essa aqui é muito mais importante porque ela foi de iniciativa popular. Foi uma quantidade, foram milhões de pessoas que assinaram o projeto foi lá para o Congresso Nacional, e quando chega uma coisa como essa, os deputados e senadores logo atendem. É a chamada Lei da Ficha Limpa. Hoje, Gustavo, ela está completando 10 anos de existência. Portanto, foi um trabalho imenso, voltado para a sociedade de uma maneira geral, para a cidadania. Me lembro do juiz Marlow, que esteve à frente aí da Associação dos Juízes, que também apoiou muito essa lei, e finalmente essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. E a gente vai falar muito dela agora. Eu vi você agora há pouquinho falando de eleições municipais. Pois é, o calendário das eleições municipais, ele está sendo mantido. Eu não estou dizendo que a votação está sendo... O dia da votação pode ir lá para frente. Mas o calendário, por exemplo, o pessoal vai apresentar a sua documentação e a Justiça Eleitoral vai dizer se ele pode ou não concorrer. E ele vai olhar, entre outras coisas, para a chamada Lei da Ficha Limpa. Se porventura ele não tiver ficha limpa, ele não vai se candidatar. Agora, qual é o motivo? O motivo é o seguinte: quando o cidadão é condenado por um colegiado, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou por qualquer outro tribunal colegiado, mais um juiz, ele automaticamente fica 8 anos inelegível. E mais uma coisa curiosa: quando o tribunal condena, não precisa esperar aquele palavrão transitado e julgado. Não, ele pode continuar se defendendo, mas ele não vai ser candidato. Então a gente vai ver uma quantidade boa de candidatos a prefeito, de candidatos a vereadores que vão ser barrados
na Justiça Eleitoral, exatamente por causa da chamada lei da ficha limpa. E olha, uma coisa que vai pesar muito, se o cidadão foi prefeito, se as contas não estiverem corretas, ele não vai poder se candidatar. E mais, tem muitas vezes aquela jogada que o cidadão, ele é prefeito, e aí a mulher dele quer se candidatar, não pode. Então o que ele faz? Ele simula um divórcio, e se isso for pego pela justiça, a pessoa também vai perder o seu poder de ser eleito e, consequentemente, não vai participar da eleição. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo para isso. Nós estamos entrando no calendário eleitoral para prefeito e vereador, quando nós, como cidadãos, logicamente, vamos procurar entre todos os partidos existentes o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador da nossa. Mas, felizmente, nós temos o ato de cidadania chamada Lei da Ficha Limpa. Gustavo, precisamos de outros projetos populares como esse aí. Claro, precisamos sim, imediatamente. Heroto, obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala, amanhã, sexta-feira. Um forte abraço, um bom descanso. Obrigado, até amanhã. Olha, essa história mexe com, acho que qualquer um. Imagens do prédio onde um menino de 5 anos caiu no Recife mostram os minutos que antecederam a queda. Ele era filho de uma empregada doméstica e estava sob os cuidados, ou era para estar sob os cuidados da patroa, que foi indiciada por homicídio culposo. Ela pagou a fiança e agora vai responder em liberdade. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, era um garoto cheio de energia. Ele estava no apartamento dos patrões da mãe Mirtes, nesse edifício na área central do Recife. Sem ter com quem deixar o menino, Mirtes levou o filho para o trabalho e foi onde ele morreu, quando subiu de elevador até o 9º andar e caiu lá de cima. Tudo aconteceu na última terça-feira, quando Mirtes saiu para passear com a cachorra da família e deixou Miguel com a patroa. Que ela disse que correu atrás de Miguel, mas não conseguiu alcançar Miguel, que a porta do elevador fechou. Mas as imagens mostram a patroa, Sari Gaspar Corte Real, na porta do elevador. Ela aperta um botão de cima e deixa que a porta se feche. Sozinho, Miguel aperta vários botões. A primeira parada foi no 7º andar, mas ele não sai. 2 andares acima, a criança deixa o elevador, vai em direção à porta que dá acesso ao terraço, de onde cai. Pelo que eu vi, ela teve culpa. Na realidade, não era para ter apertado botão nenhum. Simplesmente ter pego meu filho pela mão e ter tirado. Sari Real foi indiciada por homicídio culposo. A polícia entendeu que ela assumiu o risco quando apertou o botão e deixou o menino sozinho dentro do elevador. A mulher pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada. O marido de Sari, Sérgio Hacker, é prefeito da cidade de Tamandaré, no sul do estado. Nenhum dos dois quis falar na saída da delegacia. Eu tinha várias perguntas para a Sari. Ela fala que não apertou o botão, né? Falou para a mãe. Primeiro de tudo, por que você fez essa mãe trabalhar? Você e seu marido não tiveram perda na renda. Podia ter deixado a mãe com o Miguel em casa. Não tinha necessidade nenhuma e manter o salário. A gente está no momento de pandemia, mas não. A senhora quis que ela fosse, levasse a criança e ainda passeasse com o seu cachorro. Olha, mudando de assunto, nessa sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Não sei se a gente pode usar comemorar, né? A gente está vivendo uma temporada de queimadas no país, quando aumentam os focos de incêndio em várias regiões. Converso agora com Braulio Dias, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Professor, obrigado pela participação. Eu disse comemorado, mas não sei bem se essa é a expressão, né? A gente tem o que comemorar? Boa noite. Realmente, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. De fato, está difícil comemorar, não é? Porque desmatamentos, queimadas, essa pandemia do coronavírus, que tem origem no tráfico ilegal de fauna silvestre, né? Isso é que propicia a transmissão do vírus de animais silvestres para os humanos. Então, há realmente várias razões de preocupação. E os relatórios recentes aqui no Brasil indicam que as taxas de desmatamento na Amazônia continuam aumentando, né? Então, esse ano há um grande risco de se repetir o que aconteceu no ano passado, com grandes incêndios na Amazônia, né? Então, realmente, é um momento mais para preocupação do que para comemoração. Professor, você citou a pandemia. Eu queria saber,
obviamente, acho que ainda não dá para a gente ter números sobre o impacto da pandemia nesse desmatamento, mas a pandemia teve algum papel para prejudicar ainda mais e causar um desmatamento maior no nosso país? Olha, existem vários indicativos de que, em função da pandemia, mas também da recessão econômica que vivemos no Brasil, aparentemente houve uma redução na fiscalização na Amazônia. E isso teria permitido esse aumento de desmatamento. Então, indiretamente, a pandemia pode estar contribuindo, né, para essa questão ambiental na Amazônia. Professor, você citou também que justamente por causa da diminuição da economia relacionada à pandemia, há um desmatamento maior. Então, eu posso ter um cenário mais preocupante assim que a pandemia for controlada, a gente torce para que logo, mas esse problema de recessão econômica pode afetar diretamente o meio ambiente? Infelizmente, sim, né? A gente sabe que a maior parte do desmatamento na Amazônia está associado com atividades informais e ilegais, né? Principalmente ocupação de terras públicas, né? Seja dentro de unidades de conservação, seja em terras indígenas, seja em terras públicas não destinadas, como dizemos, quer dizer, ainda não tem uma definição de uso futuro, né? E com o aumento, com a recessão econômica e a pandemia, aumentou o desemprego, infelizmente. Então, a ocupação de terras públicas, exploração ilegal de madeira, de exploração, garimpo ilegal de ouro, são alternativas que a população desempregada tenta aproveitar. Então, infelizmente, há essa relação. Professor, analisando também a questão do meio ambiente como um todo, não só do desmatamento, nos últimos anos a gente viu um movimento da sociedade civil, de empresas privadas, com uma mentalidade de sustentabilidade. O quanto desse discurso, de fato, foi feito em prática ou ficou só no discurso? A gente tem como mensurar isso? Isso é uma tendência nova, né? Vimos isso, por exemplo, na reunião de Davos, em janeiro desse ano, lá na Suíça, em que os problemas ambientais, com desmatamento, perda da biodiversidade, poluição atmosférica, mudança climática, foram considerados, não pelos ambientalistas, mas foram considerados pelos empresários e pelos atores na área financeira como os maiores fatores de risco para o crescimento da economia mundial nos próximos anos. Então, há esse aumento de percepção. Tivemos, no ano passado e especialmente nesse ano, várias manifestações e declarações de grandes fundos de investimentos que lidam com trilhões de dólares no mundo inteiro, declarando compromissos de, daqui para frente, deixar de investir em atividades econômicas que causem impactos ambientais. Então, isso é muito bem-vindo, essa percepção no setor financeiro. Vemos, por exemplo, um movimento de fundos de pensão e outros grandes atores na área do mercado de ações, informando que estão deixando de comprar e de investir em ações de companhias petrolíferas e companhias de carvão, por causa da poluição ambiental e da promoção de mudanças climáticas. Agora, há uma distância entre ouvir essas declarações de intenção e a realidade no campo. O que eu posso dizer é que no Brasil, a preocupação com sustentabilidade vem aumentando desde a Rio 92, em especial a partir da Rio +20, que aconteceu em 2012 e que serviu de base para a aprovação pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015
da nova Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso já é um compromisso formal de governos e, crescentemente, nós estamos vendo companhias privadas ou públicas assumindo formalmente compromissos desse tipo. Aqui no Brasil, por exemplo, várias grandes companhias vinculadas ao Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável assinaram, no final do ano passado, compromisso com uma série de metas para reduzir seus impactos sobre o meio ambiente, em particular biodiversidade. Tivemos também compromissos de grandes companhias que atuam no Cerrado, para reduzir também a taxa de desmatamento e de queimadas no Cerrado, porque a gente fala muito na Amazônia, mas esquece que as taxas maiores de desmatamento e queimadas estão no Cerrado. Então é importante também chamar a atenção de todos para isso. Então, eu vejo isso como um processo, primeiro, compromissos, segundo, início de implementação de atividades e, finalmente, resultados no campo. Então, essa parte de resultados no campo está começando a aparecer em várias áreas. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Um forte abraço e até uma próxima. Se você gostou da reportagem, quer assistir de novo, vai lá no nosso canal no YouTube. Você viu ontem aqui no JR News que a Anvisa, o que a Anvisa fez? Ela aprovou testes clínicos de uma vacina contra o coronavírus. A gente vai falar sobre esse processo de liberação das vacinas, que é complexo, então a gente pediu a ajuda de um especialista para entender essa etapa já, mas agora eu te espero em mais uma live. Estamos no ar com a sua participação. Vamos lá já correr no WhatsApp. O WhatsApp está assim. A Helena de Maceió, claro que não é justo. As famílias deveriam devolver o dinheiro e ser processadas. Esse é um auxílio que deve ser concedido apenas a quem está necessitando. Helena, obrigado pela participação. Vamos agora até Salvador. Humberto, é o cúmulo do descaramento. Todas essas famílias deveriam ser presas e obrigadas a devolver o dinheiro. Tá aí a opinião do Humberto. Obrigado, Humberto. O José de Fortaleza, não, eu acho que é isso que está dificultando as pessoas que realmente precisam receber. Obrigado, José. Pode ser também, é um problema aí, um entrave. José ele é de Fortaleza, no Ceará. Regina de São Paulo, não dá nem para acreditar. Acho que o justo seria essas pessoas devolverem em triplo o que receberam e ainda serem condenadas ao trabalho comunitário. Obrigado, Regina. Forte abraço. Ilauda de Montanha, no Espírito Santo, ela diz o seguinte: claro que não, auxílio emergencial para os necessitados. Os que não precisam deveriam devolver tudo em dobro. Pois é, infelizmente, mas esse não deve ser o caráter de algumas pessoas. Obrigado pela participação. Rúbia, Salvador, na minha opinião, isso é uma falta de respeito total com quem realmente precisa. Pois é, obrigado pela participação. Agora a gente vai dar uma olhada no Face. O Ana Peixoto mandando uma boa noite. Elza, boa noite. Hoje ela está triste que a gente deu notícias desanimadoras. Pois é, Elza, difícil. E a Aninha fala revoltante o caso do Miguel, que ela teve culpa sim da morte da criança. Ela fala, ela mesma não foi passear com o cachorro, porque o James também comenta essa notícia terrível da história do Miguel. Eu não consigo imaginar a dor, e ninguém consegue a dor que essa mãe está passando. A Toninha está falando aqui do caso também, ela não consegue imaginar a dor e a tristeza desse caso. Infelizmente, isso mexeu com todo mundo e exemplifica, escancara na cara de quem não quer ver como tem privilégios e não quer abrir mão desses privilégios e não liga para a situação que a gente está vivendo, não tem empatia, falta muita empatia para as pessoas entender o lado do outro. E claro que também a gente vê aí a situação, e se fosse o contrário? E se fosse o Miguel fosse filho da primeira-dama lá da cidade? O que ia acontecer com essa empregada doméstica, que é negra, que é pobre, ia acontecer o quê? O que você acha que ia acontecer? Quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem quanto tempo?
50 segundos, então ainda dá para mandar um abraço para a Silvia Regina, para o Emanuel, que respondeu a nossa pergunta de hoje, para o Midas, que mandou mensagem também. Deixa eu mudar aqui para os mais recentes. O James perguntando se eu acho que essa pandemia vai passar ainda esse ano. Torço para que sim, tenho certeza que os cientistas estão num caminho aí, a gente vai falar sobre vacina, a gente vai chegar lá. Clodoaldo mandando boa noite Clodoaldo, uma boa noite para Niceia Teteia, para Emília Lopes, para o Guilherme Pedroso, Damante Pascoal, ele que é de Agudos. Um forte abraço para todos que acompanharam a nossa live, a gente está bombando, tem mais de 150 pessoas. Obrigado pela participação, agora a gente vai para a tela da sua TV e amanhã a gente se vê aqui. Jornal da Record News, ontem mesmo que a Anvisa autorizou testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19 em pacientes brasileiros, é uma vacina lá de Oxford. O Elifis, pneumologista e pesquisador do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vai explicar para a gente o que é um teste clínico. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Doutor, como é que funciona essa fase, que pelo que eu entendi é praticamente uma das últimas, se não a última fase para a vacina, essa produzida lá por Oxford? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes telespectadores do Record News. Toda medicação ou toda vacina tem algumas fases até que possa ser comercializada. Então, existem 4 fases que compõem o que nós chamamos de pesquisa clínica. A fase pré-clínica, então, onde a molécula é desenvolvida. Então, nós estamos falando só em aspectos in vitro. Depois a fase 1, 2 e 3 e a 4 é uma fase que já está no mercado o medicamento ou a vacina que for produzida, a molécula desenvolvida. Então, na fase 1, o teste é feito inicialmente é o primeiro teste em seres humanos sem absolutamente nenhum sintoma nem nada. Então, o primeiro teste é feito em humanos saudáveis. Então, assim por diante, passamos para a fase 2, com alguns outros, com um número um pouco mais elevado de voluntários, onde vão ser observados a biossegurança, todo o processo farmacológico que pode ocorrer e o surgimento de eventos adversos. Na fase 3, então, nós já temos algumas doses do medicamento ou, eventualmente, da vacina a ser aplicada, já no número maior de pacientes. E aí nós vamos falar de alguns milhares de pacientes até chegar na fase 4, que definitivamente já é a fase de comercialização, e durante mais 2 anos esse produto, essa vacina ou esse medicamento vai ficar sob vigilância para se reportarem eventuais eventos adversos. Doutor, a gente está com o tempinho curto, mas dá para fazer uma última pergunta rapidamente. Essa que está aqui, que virá aqui para o Brasil, a de Oxford, lá na Inglaterra, ela já está na fase 3, é isso? Exato. Então, na fase 3 já são milhares de pacientes que são testados e vão ser acompanhados, provavelmente vão ser acompanhados ou com o surgimento de sintomas e com testagem de sorologia. Então, vai existir um acompanhamento de pelo menos 6 meses a 1 ano para que se possa saber a eficácia dessa vacina. E pelo que eu tenho visto também, ou pelas informações que chegam, principalmente da comunidade científica, é que essa vacina de Oxford é uma que tem apresentado, que tem uma melhor perspectiva dos resultados positivos, não? Exato. Além dessa vacina, existem quase que 170 vacinas sendo estudadas nesse momento no mundo. Essa é a primeira vacina que já chegou na fase 3, mas tem algumas outras que já estão na fase 2 com algum tipo de resultado satisfatório e promissor e que provavelmente deve também, em breve, entrarem na fase 3 de pesquisa. E esse processo da fase 3 para fase 4, que é como você falou já, a comercialização, ele costuma demorar muito tempo, a questão de você produzir numa larga escala, como será o caso dado o coronavírus, tende a demorar um pouquinho mais,
por justamente pensar no globo inteiro, não só numa região específica? Em média, quando nós falamos em pesquisa fase clínica 3 em medicamentos, é um tempo em torno de 2 anos. Uma vacina, principalmente num período de pandemia, como nós estamos, se ela produzir resultados satisfatórios ou promissores em 6 meses a 1 ano, talvez pela urgência, talvez seja aprovado o seu lançamento antecipadamente. Mas, em média, o tempo de uma fase 3 é de 2 anos. Só para se ter uma ideia, de entre 10 mil a 30 mil moléculas produzidas, uma somente que vai chegar a ser comercializada, uma que vai chegar na ponta do consumidor, do paciente propriamente dito. Doutor, quero agradecer demais a sua participação e sua explicação simples, didática, para a gente entender como é que funciona essas fases de uma vacina, da produção de uma vacina. Um forte abraço e até uma próxima. Doutor Elie Fisch falando sobre essa vacina. Uma notícia positiva, a gente, claro, torce e incentiva o trabalho dos cientistas do mundo inteiro para a gente chegar a uma vacina que, de fato, solucione o coronavírus, que solucione essa pandemia. Ainda falando sobre isso, nesta quinta-feira o Brasil chegou à marca de 614.941 casos confirmados e 34.021 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país teve 1.473 óbitos e 30.925 novos casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, 254.963 pessoas já foram curadas da Covid-19 no Brasil e 4.159 mortes ainda estão em investigação. A Organização Mundial da Saúde destaca que nos últimos dias o Brasil foi um dos países com maior aumento no número de casos de Covid-19. Desde o dia 22 de maio, o país ocupa a segunda posição em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil segue como o quarto país com o maior número de fatalidades da doença no mundo. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record para ficar muito mais bem informado. Tchau, tchau.